Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. No horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia, ótimo início de semana para você que nos acompanha em todo o Brasil pela Rede Católica de Rádios. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Bom dia, eu sou Jorge Teles e vamos aos destaques de hoje. Brasil tem 867 mil casos do novo coronavírus. Ministros se manifestam após atos contra o Supremo Tribunal Federal. Procuradoria-Geral da União instaura investigação preliminar sobre ataques. Golpes virtuais disparam no período de pandemia. Papa Francisco faz apelo pela Líbia, pede o fim da violência e proteção de imigrantes. Estes são alguns dos assuntos desta segunda-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9570, começa agora. 7:01 no horário de Brasília. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil acumula 867.624 casos confirmados de Covid-19 e são 43.332 mortes registradas. Os casos recuperados somam 388 mil. Em 24 horas, entre sábado e domingo, o Ministério registrou 17.110 novos casos e 612 mortes. Entre as unidades da federação com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, o estado de São Paulo registrou 178 mil casos e 10.694 mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, Rio de Janeiro aparece na segunda posição, com 79.572 casos e 7.672 mortes. Em seguida, estão o Ceará e Pará. E segundo o Ministério da Saúde, 435.800 casos estão em acompanhamento. Outras 3.981 mortes estão em investigação. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, testou positivo para o novo coronavírus no último sábado. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o prefeito passa bem e não apresenta sintomas. Ele deve ficar em casa por 10 dias e não deve se licenciar do cargo. Bruno Covas falou em suas redes sociais. Depois de 4 resultados negativos, hoje infelizmente testei positivo para a Covid-19 e para o coronavírus. A orientação do meu médico, já que eu não tenho nenhum sintoma, é ficar dentro de casa. Não há nenhuma necessidade de me licenciar do cargo de prefeito. Vou poder continuar a me reunir de forma online, através da internet. Vou poder continuar a trabalhar, mas dentro de casa. A expectativa é que eu fique aqui pelos próximos 10 dias. Qualquer novidade, eu aviso vocês. Muito obrigado, um grande abraço a todos. O médico de Covas, Davi Wippe, também teve coronavírus. Foi diagnosticado no mês de março e já está curado. Bruno Covas pertence ao grupo de risco, pois está em tratamento de imunoterapia contra um câncer na região dos gânglios linfáticos. Em outubro do ano passado, ele foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos. Após o diagnóstico, ele iniciou um tratamento de 4 meses de quimioterapia. E um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que pelo menos 32 mil presos deixaram o encarceramento durante a pandemia. E na última sexta-feira, o Conselho Nacional de Justiça decidiu ampliar a resolução para que juízes revejam prisões para grupos de risco. As informações com Renata Martins. O Conselho Nacional de Justiça estendeu até setembro recomendação para evitar o contágio por coronavírus no sistema prisional. A medida incentiva juízes a reverem prisões de pessoas de grupos de risco e em final de pena. O encarceramento é substituído por outros formatos, como prisão domiciliar
ou monitoramento com pulseira eletrônica. A flexibilização não é considerada para membros de facções criminosas, autores de crimes violentos ou com grave ameaça como latrocínio, homicídio e estupro. A recomendação número 62 está em vigor desde 17 de maio e nessa sexta-feira o CNJ prorrogou por mais 90 dias. Os conselheiros avaliaram que a pandemia de Covid-19 ainda não foi superada. O CNJ aponta que houve um aumento de 800% nas taxas de contaminação dos presídios desde maio. Mais de 2.200 detentos já testaram positivo para o coronavírus. Em 3 meses de recomendação, 32.500 pessoas foram retiradas das unidades prisionais. O número representa 4,7% do total de pessoas em privação de liberdade, excluídos o regime aberto e os presos em delegacias, segundo o Conselho. O CNJ destaca que o índice está próximo ao mundial. Cerca de 5% das pessoas privadas de liberdade do mundo deixaram as prisões em razão da pandemia, segundo a organização Human Rights Watch. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. Atos contra o Supremo Tribunal Federal realizados na noite de sábado causaram reação entre os ministros. Entenda com o repórter Rafael Ferri. O Supremo Tribunal Federal se manifestou neste domingo contra os ataques sofridos pelo órgão neste final de semana. Na noite de sábado, cerca de 30 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lançaram fogos de artifícios contra o prédio do Supremo. Os apoiadores de Bolsonaro ofenderam com xingamentos os ministros da corte. Em tom de ameaça, perguntavam se os ministros tinham entendido o recado e mandaram que eles se preparassem. Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se prepare! Supremo dos bandidos! Aqui é o povo que manda nessa nação, que construiu essa nação!
O vídeo filmado pelos próprios manifestantes possui um pouco mais de 2 minutos e circulou por grupos de WhatsApp durante o final de semana. Para Yane Teles, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o ato deve ser repudiado por todas as esferas da sociedade e sua apuração se faz necessária. É um ato perigosíssimo, é uma situação perigosa que a gente está passando um momento difícil. É um ato que prejudica a nossa democracia, seja um ato ao STF ou qualquer instituição de Estado. É um ato contrário à nossa democracia, prejudica o nosso país, compromete o Estado Democrático de Direito, deve ser repudiado por todos, né, pelo Judiciário, por todas as esferas e por todas as pessoas, por toda a sociedade, obviamente. E, sobretudo, deve ser apurado. É uma situação difícil que a gente está vivendo, perigosa, e que tem que ser apurada e, enfim, repudiada de imediato. Em nota assinada pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, o STF afirma que o Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão. O ministro Alexandre de Moraes se manifestou no Twitter dizendo que o STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas, financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. O ministro disse ainda que a lei será rigorosamente aplicada e a justiça prevalecerá. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Fé. Obrigado, Rafael. E na noite desse domingo, a Procuradoria-Geral da República instaurou uma investigação preliminar sobre o ato contra o Supremo, em resposta a um pedido do presidente da Corte, Dias Toffoli. Toffoli solicitou também que Renan da Silva Sena, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, seja responsabilizado por ataques e ameaças à instituição e ao Estado Democrático de Direito, inclusive por postagem em redes sociais, bem como os demais participantes e financiadores. Renan Sena chegou a ser detido na tarde de domingo pela Polícia Civil pelos crimes de calúnia e injúria, após divulgar vídeo com ofensas contra autoridades do Supremo, do Congresso Nacional e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas foi liberado à noite após assinar um termo de comparecimento em juízo. Quem assina a portaria que instaura a notícia de fato criminal, o nome dado à investigação preliminar, é o próprio João Paulo Lordelo, que assessora Augusto Aras. Ele lembrou que em 5 de maio já havia encaminhado ao Ministério Público Federal no Distrito Federal um memorando que indicava que Renan havia praticado crimes por ter agredido verbalmente profissionais de saúde. E Lordelo pediu ao Ministério Público Federal do Distrito Federal informações sobre os atos de sábado e determinou que sejam encaminhadas ao vice-procurador-geral, Humberto Jaques, para que ele inclua esse caso no âmbito do inquérito que investiga manifestações antidemocráticas. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou Igreja. RCR, fortalecendo a Igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo
e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. No horário de Brasília, 7h15. A partir de hoje, a Prefeitura do Rio vai testar 5.000 taxistas em parceria com o aplicativo Táxi Rio. O objetivo é testar profissionais considerados essenciais e que trabalham expostos ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. Os motoristas serão selecionados a partir do critério de maior exposição, aferido pelo número de corridas realizadas pelo aplicativo durante os meses de isolamento e restrição social. O resultado será enviado para o profissional por mensagem de texto. A operação será montada no espaço do Sambódromo e vai funcionar no sistema drive-thru, quando não é necessário sair do veículo. A ação deve durar 10 dias. Segundo a Prefeitura, até o momento a Rede Municipal de Saúde realizou a coleta de mais de 30.000 exames para testes de PCR, considerado o padrão ouro na detecção do coronavírus. 4.400 testes rápidos foram realizados em pacientes internados, profissionais de saúde e de segurança, idosos e funcionários de asilos, além de pessoas com doenças crônicas maiores de 60 anos. Ainda segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde também realizou, em parceria com o IBOP, a testagem de 3.200 moradores das comunidades da Maré, na Zona Norte, Rocinha, na Zona Sul, e Cidade de Deus e Rio das Pedras, na Zona Oeste, além de residentes dos bairros de Campo Grande e Realengo. A ação está em fase de análise de resultados para traçar o perfil da doença nessas regiões e tem parecer aprovado pela Plataforma Brasil, base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos. E ontem foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Os hemocentros seguem com diversas iniciativas para incentivar o gesto durante o mês de junho. Os bancos hospitalares de sangue passam por um desabastecimento em escala mundial por causa da quarentena gerada pela pandemia de Covid-19. Saiba mais na reportagem de Vitor Abreu. Durante a pandemia de coronavírus, o número de doadores de sangue que têm ido aos hemocentros caiu bastante em todo o país. E isso é preocupante, uma vez que é de extrema importância que os estoques estejam sempre cheios. Pessoas com anemias crônicas, vítimas de acidentes, casos graves de dengue, febre amarela, doentes com câncer. Esses são alguns dos casos onde o sangue é usado, o que comprova a necessidade diária e contínua dos hemocentros abastecidos. Carla Saavedra, do Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, fala das dificuldades que podem ser enfrentadas com pouco sangue nos bancos. Sem estoque de sangue, os hospitais não têm como continuar garantindo o atendimento aos seus pacientes. No caso específico do INCA, diariamente pacientes que realizam quimioterapia, que vão ser submetidos a alguma cirurgia ou que já realizaram um transplante de medula óssea, necessitam de transfusões de sangue e plaquetas. Os pacientes que fazem uso contínuo de hemocomponentes em seus tratamentos não podem muitas vezes sobreviver sem eles. O tratamento não pode parar. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, que tenham no mínimo 50 quilos e estejam em bom estado de saúde. Agora, quem estiver com sintomas da Covid-19, como febre, respiração ruim, falta de olfato e paladar, não pode doar. Procure o hemocentro da sua cidade, pegue informações sobre o horário de atendimento e seja um doador. Doar sangue salva vidas. Reportagem Vitor Abreu. Obrigado, Vitor. E seguimos por aqui falando sobre golpes pela internet. É preciso ficar atento. Saiba mais com Janaína Oliveira.
Isolamento social tem colocado as pessoas ainda mais conectadas com o mundo virtual e, em virtude disso, tem aumentado as tentativas de golpes pela internet. É o que aponta uma pesquisa da Refinaria de Dados, empresa especializada no assunto. Segundo o levantamento, entre 20 de março e 18 de maio, a busca de informações pessoais e bancárias de brasileiros na Dark Web, a chamada teia escura da internet, cresceu 108%, um aumento que, de acordo com o especialista em direito digital, privacidade e proteção de dados, Rafael Fabem, está ligado à fragilidade e à curiosidade das pessoas na busca por informações. Ele explica que o momento é ideal para os criminosos agirem e tudo começa com um roubo de dados por meio de aplicativos e sites falsos. Quando essas pessoas acessam esses aplicativos, acessam essas páginas que parecem ser reais e colocam ali os seus dados, muitas das vezes, até pelo simples acesso, a pessoa já deu, entre aspas, uma autorização para que o cybercriminoso, de lá de onde ele está, tenha o acesso ao telefone celular que ele está utilizando, ao computador, e de posse disso, ele acaba furtando todos os dados. Segundo o especialista, com os dados em mãos, os criminosos vendem as informações para os golpistas na Dark Web, que, consequentemente, aplicam os golpes digitais. Os mais em alta, aquele em que um suposto amigo pede ajuda financeira por meio do contato roubado e aquele em que as vítimas são chantageadas a pagarem certo valor para que os próprios dados não sejam usados de forma incorreta. Para Rafael Fabem, é preciso estar atento para não cair nas armadilhas. Quando eu recebo um aplicativo, um site que está me dizendo, olha, cadastre-se, tenha direito ao benefício X. O ideal é que eu me certifique antes, que eu pesquise, por exemplo, pelo próprio Google, verificar que aquelas informações que eu estou recebendo não são tendenciosas, tentar buscar outras fontes de acesso para verificar se aquela informação de fato está em outro site. Esses cuidados apontados pelo especialista devem ser observados também diante do recebimento de mensagens SMS e e-mails. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunicação. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. Recebemos agora no Jornal Brasil Hoje o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Toda segunda-feira ele traz um tema para a reflexão no JBH. Com a palavra, Marcos Túlios.
as grandes transformações que temos passado devido à pandemia do novo coronavírus impactam a nossa forma de viver, de conviver e, claro, a nossa forma de comunicar. E a igreja, estando no mundo e para o mundo, com a missão de ser sal, luz e fermento, ela não fica alheia a isso tudo e também não fica inerte. A sua comunicação tem sido pensada, repensada diariamente. A Pastoral da Comunicação tem olhado para a sua missão para melhorar e para ampliar a sua atuação. Temos convicção de que, mais do que nunca, é necessário ser uma pastoral samaritana e da esperança. Pastoral samaritana porque é aquela que vai até o outro, que vai ao encontro do irmão e da irmã. Não é aquela que está à beira do caminho, mas é aquela que está no caminho para sentir com o outro, para sentir compaixão. E, claro, para infundir a esperança, para ser um sinal de luz e de esperança. Por isso, este novo tempo, estes novos tempos, exigem de nós uma missão em Jesus Cristo, porque nós comunicamos, é Ele é a nossa mensagem. Comunicamos a partir dele e comunicamos com ele. A nossa missão é cristocêntrica. Precisamos também reinventar a nossa prática pastoral. Não se trata de criar a comunicação de novo, mas as práticas da comunicação, olhando dia a dia aquilo que a sociedade tem vivido, para assim se fazer cada vez mais próxima do outro. Não pode ser uma comunicação desconexa da realidade. O que as pessoas querem? O que elas precisam? O que nós temos a oferecer? São perguntas que não podem sair do nosso horizonte nestes tempos. E claro, precisamos comunicar o essencial. Precisamos ir em busca do essencial. O mais básico, o mais central, a característica mais importante. E o que caracteriza a pastoral da comunicação? Qual a sua essência? É ser presença e ação da igreja nos ambientes comunicacionais. É a pastoral do ser e do estar em comunhão. Obrigado, Marcos Túlios. Logo mais você poderá conferir esse comentário lá no site da Rede Católica de Rádio. E na próxima segunda ele estará de volta aqui neste espaço. E aproveitando que estamos falando de comunicação, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, escreveu um artigo sobre o tema. No texto, o arcebispo defende que a comunicação católica não pode se afastar do compromisso de anunciar o Evangelho. Para Dom Valmor, a mídia católica enfrenta desafios que são próprios do contexto social e político, que vem sendo contaminado por disputas de poder, busca pela efetivação de domínios e acúmulo de dinheiro. O artigo publicado na última sexta-feira reflete o papel dos meios de inspiração católica e as adversidades enfrentadas por estes. A íntegra do artigo de Dom Valmor Oliveira de Azevedo está disponível no site da CNBB. E o Papa Francisco denunciou neste domingo a dramática situação enfrentada na Líbia, apelando para a intervenção internacional para encerrar a violência no país, que vive uma crise política há 9 anos. Vamos às informações com Bianca Fracalvieri, do Vatican News. Grande apreensão pela dramática situação na Líbia. Foi o que manifestou o Papa Francisco ao final do Ângelus Dominical, afirmando que o país tem estado presente em suas orações nos últimos dias. O apelo do pontífice foi dirigido aos organismos internacionais e aos responsáveis políticos e militares para que relancem com convicção um caminho que leve ao fim das violências e à paz, à estabilidade e à unidade do país. Prego anche per le migliaia di migranti. Rezo também pelos milhares de imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo e deslocados internos na Líbia, disse ainda o Papa, acrescentando que a situação de saúde agravou as já precárias condições dessas pessoas, tornando-as mais vulneráveis à exploração e à violência. Francisco pediu que a comunidade internacional olhe com cuidado para os migrantes, identificando percursos e fornecendo meios para garantir a proteção de que necessitam, uma condição digna e um futuro de esperança.
Tutti abbiamo responsabilità. Há anos, a situação líbica vive um impasse entre as forças governamentais e forças leais ao general Khalifa Haftar, que provoca a violência e a desestabilização do país. Nos últimos dias, as Nações Unidas declararam a sua perplexidade com a descoberta de várias valas comuns, sobretudo em Tarhuna, reduto do general Haftar, que fica a 65 quilômetros da capital Trípoli. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma investigação completa e transparente para identificar as vítimas. Jornal Brasil Hoje. E ponto final nesta edição, que teve os trabalhos técnicos de Denis Santos. Na apresentação, Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava. O Jornal Brasil Hoje está disponível em podcast pelo site da Rede Católica de Rádios e também no aplicativo para smartphone da RCR. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia, boa semana e até amanhã. Um bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha